O programa dessa semana já vai começar, mas antes a gente tem um recado pra você. Agora você pode conversar com a gente através do nosso grupo lá no Facebook. Basta você procurar pelo grupo Alimente uma Batata. Acessa lá, a gente tá curioso pra te conhecer. No post desse episódio vai ter o link direto pra ele. E só mais uma coisinha, agora você pode escutar o nosso podcast através do Google Podcast, Deezer e também do Spotify. Som. Tá ligado aí, sim. Não, tá ligado? Tá, agora tá. Parece voz do banheiro agora. O meu não tá com voz de banheiro, o meu tá maravilhosamente bom. Alô. Não. Alô. Então é uma coisa errada. Ah, mas peraí. Mas o meu não tava ligado. Ué, é só você falar. É o seu que não tá ligado? É, você tá ligado? Alô, o meu tá, eu tô ouvindo o retorno. Então é isso. Nossa, grosseria. Agora sim, agora eu tô escutando. Agora sim. Agora tá ok. 2001 Game Tecnologia, então. Gay e tecnologia. Gay. Isso. Quem foram os gays de 2001? Não sei, tinha gay em 2001? Não era proibido. Não tinha, proibido. não existia, porque Não existia. aconteceu Não existia. agora. É. Cazuza é de 2003. Vamos gravar a vinheta. Eu sou o Cabelo. Vamos você. Nossa. Ai. Vamos lá, eu sou Batata. Eu sou o Cabelo. E eu sou o Rafo. Eu sou a Rafa. Batata e suas fritas. Cara, 2001 eu tava na sexta série, se eu não me engano. Isso, sexta série. Pô, Eu tinha 9 anos, é isso. Não? Eu tinha 9. Você tinha quanto? 2001 eu tava no colegial. Oi? De que ano que você é? Tá louco? Você não tinha 9 anos não, cara. tá doidão? 88, 98, tem um ano de 10. diferença de mim só. Você tinha 13. 12 pra 13, não. Eu tinha 14 e 15 anos. Tava no colegial já. 8, 9, 10. Eu tava no não. primeiro ou Tinha segundo 13. colegial. Eu tinha 13. Caralho. Mas vamos falar de 2001, um ano que não tinha Facebook, YouTube, Gmail, Twitter. Tinha porra O nenhuma. Google era uma startup. Mas tinha um UOL. As nossas buscas ainda eram pela Barça. Tinha um Então UOL. não era assim. Não era já. Não era assim, Não não. era já. Mas era mais pelo KD. Era pelo KD. Era mais pelo verdade. KD. KD que era um buscador 100% brasileiro, não é isso? 100% brasileiro. Ah, é? Então você é É o KD é? 100% Cadê? brasileiro. Mas, cara, E cadê o KD? O buscador é foda, né? Tipo, O que aconteceu não com o era, KD? não era bem um buscador, assim, era um diretório de Informações. site que você colocava lá, né? Você mesmo colocava você registrava o seu site lá. É verdade. E eles faziam um índice e aí você podia buscar nesse índice e tal. Não é bem diferente do que o Google acabou virando, né? Ainda tem o KD? Puta, se pá tem, cara. Na verdade, o KD eu acho que virou do Yahoo no começo, tipo, no finalzinho dos anos 2000, assim, e não sei. Se tiver, deve estar redirecionando pra algum lugar, sabe? Só a cara do KD, porque o domínio ainda é importante, porque as pessoas Entendi. lembram do KD, mas deve estar usando o Yahoo Busca, alguma merda assim. Yahoo também, né? Tipo, Yahoo foi pro saco também. Entendi. Tinha o Yahoo na época? Tinha, né? Tinha. Não, então, você coloca KD no Google, agora ele Yahoo aparece Search. o Yahoo Olha aí. Search. Yahoo Search. É. Mas eram os mais utilizados ali. Eu lembro que o Google surgiu mais forte naquela época lá, em 2001, porque já tava no final de escola ali praticamente. Uhum. E foi a época que começou todo mundo a procurar pra fazer trabalhos pelo Google. Eu não lembro de ter usado o Google nessa época, cara, sinceramente. Tipo, eu acho que eu fui usar um pouco depois. Eu né? tá- fui usar na faculdade. Eu lembro de uma menina chegando e falando pra mim assim, não, tem um lugar pra gente procura tudo agora, chama Google. Ah, eu usava Eu isso na lembro faculdade. disso. Tanto que eu lembro, inclusive, o primeiro semestre que eu tive na faculdade, era em Guarulhos, que eu fazia a faculdade lá, eu tinha aula de filosofia, alguma coisa assim, tinha que entregar um trabalho. Daí eu, né, vou lá pesquisar o trabalho. O que eu pesquisei? Wikipédia, né? Daí eu coloquei a fonte de referência, né? Wikipedia. Nossa, professor. Como assim você procurou no Wikipedia? Eu falei assim, ué, é a melhor fonte de procura do site. É verdade, cara. Na época... Sim, e o Wikipedia, ele nasceu em 2001. Together, we are creating the most comprehensive encyclopedia that has ever existed. Wikipedia. It's also free to read, free to edit, free to share.
It is available in more than 200 languages, and it's accessible to anyone with access to the internet or mobile phone. Roughly 6 out of every 7 people today have mobile access. Mobile technology is the future of knowledge sharing. It has the potential to bring Wikipedia to billions of people. Cara, a Wikipedia é uma das maiores invenções, sei lá, pelo menos eu acho, assim, tipo, parando pra pensar em como funcionava a internet naquela época e como os projetos funcionavam, é o tipo de coisa que eu acho que nenhuma pessoa adulta faria, assim, sabe aquela coisa de, puta, mas eu vou colocar um negócio e qualquer pessoa vai poder editar? Como assim? Vão cagar tudo. E funciona, né, cara? Eu não sei direito como que funciona a moderação e tal. Eu sei que é uma parada 100% mantida pela comunidade. A moderação, inclusive, é feita pela comunidade. Mas era pra ter muito mais merda, né? Era pra ter uns absurdos muito pior, cara, do que o que tem. Porque, beleza, eu entendo os professores chegarem e falar, puta, não é fonte de informação e tal. Mas, dá pra você aprender muita coisa no Wikipedia. Eu aprendi dá pra você ter uma base, cara. né? Dá pra você ter uma boa base, uma base de procura, pelo menos. Fora que tem um início. Fora que, normalmente, os bons artigos, ele tem uma lista de referências. Sim, exatamente. E tal. Então, cara, Sim. é bom pra caralho, velho. Não, dá pra você fazer muito. Aí ele virou a antiga Barça, sabe? Pode ser. Ele é uma espécie disso, como uma enciclopédia online. É mais uma Barça viva, né? É. Uma enciclopédia viva, que ela sempre tá mudando, sempre tá sendo atualizada ali. Isso. E o primeiro usuário que eu tinha pesquisado foi o João Miranda, o primeiro usuário português. Super. Quem é João Miranda? Não sabemos. Nunca saberemos. Tá ativo o que ele criou? Não está ativo, porque o cara sumiu. Não tem mais nada do cara? Não sabemos quem é João Miranda e acho que nem o Google sabe quem é João Miranda. Se pá, nem o João Miranda sabe que é o João Miranda, cara. O João Miranda não fake. existe. É o primeiro fake É o primeiro fake da internet. Tipo, cara, para pra pensar, agora é só minha cabeça viajante. Mas pensa que algum dos fóruns que você visitou, nesse começo de internet, você pode ter tido um usuário, você pode ser uma lenda nesse lugar e, cara, nunca vão saber quem é você. Não. Porque, tipo... Nem você sabe nem que é você. você sabe que é você, saca? Sim. Você nem lembra que foi você que escreveu essa porra. Se você pegar coisa que você escreveu em 2001, por exemplo, velho... Mas você lembra o seu nick daquela época? Era Bolo SK8. Bolo SK. Bolo SK8 ou Goku SSJ4, dependendo do fórum. Só uma curiosidade, a Wikipedia ela chegou agora em junho de 2018 a 1 milhão de artigos. E o artigo número 1 Parabéns, milhão... Wikipedia. Alguém sabe qual foi o artigo número 1 milhão? Não tem ideia. Foi Silvio o... Santos. Silvio Santos. Foi um texto de perdão de Richard Nixon. Fogos para Richard Nixon. Com essa homenagem... ao nosso grande, saudoso 43º presidente dos Estados Unidos. O artigo é o Perdão de Richard Chama-se Nixon. Perdão de Richard Nixon. Ele foi criado em 26 de junho de 2018 e foi o verbete, que eles chamam de verbete, não sei porquê, número 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão Parabéns. de verbetes na Solta os fogos de novo aí, Batata. Cadê? Pro Nixon. Pro Nixon. Aliás, vocês doam pra Wikipedia? Não. Porra, gente. Você doa? Vão se foderem, né? Não, nunca parei pra pensar nisso. Você doa? Eu dou. Todo ano eu dou. Quanto? Acho que a última vez foram R$50 ou $50, alguma coisa assim. Eu dou uma vez por ano só. Mas, cara, eu já aprendi tanta coisa muito foda, assim, que, cara, vale a pena, saca? Vale, tipo, vale. Cara, é uma ONG no fim das contas. Os caras se mantêm sozinhos, sim, né? Então, sim. custo de servidor, custo de desenvolvedor pra manter aquela porra, você é louco. Eu dou. Aliás, vocês ouvintes, por favor, doem pra Wikipedia. Tem que colocar um cafofo de batata lá no Wikipedia, né, Verdade, gente? temos Tem que colocar. Responsável pelo aumento da receita da Wikipedia. Não posso em 2018. Você não pode criar. Eu não posso criar. Não. Ah, não? Minha base de fãs tem que fazer aqueles, né? Vocês usavam Napster? Eu não cheguei a utilizar Napster. Não cheguei a utilizar. Eu comecei pelo iMesh, cara. O que era o Napster? Napster era um programa de compartilhamento, né? De arquivos, músicas e derivados, assim. Mas eu acho que é muito, muito, muito do começo da internet, assim, eu não peguei. Naquela época, eu não sei qual ano que saiu, mas eu usava um cara chamado Audio Galaxy pra baixar música. Não. Mas o Napster mesmo... O Napster ele fechou em 2001 e na verdade ele é o grande precursor dessa parte aí de baixar músicas da pirataria. Ilegalmente. Não pode chamar de pirataria, né? O consumo ilegal de material música, cultural. E o Napster ele existe até hoje. Ele foi fechado, na verdade, né? A terminologia, isso é melhor.
É uma forma diferente de falar que você é um pirateiro do caralho. Só né? você não falar, é pirataria. Não é pirataria. O Napster, se eu não me engano, ele existe até hoje. Ele existe como compartilhamento de música pago mesmo. No museu. Um Spotify da vida. Tipo um Spotify da vida. Também não deve prestar, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar, velho. Não deve. É Só porque porque você não ele falar não domina, presta, né? é isso? O quê? Você é um ponto de referência, é isso que tá... Não, se eu não conheço, não presta. Exatamente. Mas que dúvida. Se eu não conheço, serve pra nada. Não, eu lembro da época de ter esse Napster. Mas o Napster, ele causou na época muito problema. Por quê? Só que porque você tinha a parte da ilegalidade de você baixar músicas de uma maneira pirateada, porque você não pagava por aquilo, eles não pagavam por aquilo. Porém, muitos artistas foram a favor do Napster, porque no fundo ele acabava ajudando a divulgar o trabalho dos caras. A marketing. Então você tem diversos artistas contra gravadoras, É que antigamente era só CD, né? Você tinha, pra você escutar a música, você tinha que ir na loja lá, no mercado, ou na loja especializada e comprar o CD. Ou se não, você ia na banquinha do tiozinho na esquina e comprava um CDzinho pirata. Ou um cassete, não sei se na época era já CD. Na época já era CD. Eu não cheguei a comprar cassete sozinho. Eu pegava cassete, eu gravava na rádio. A maior treta que teve com o Napster foi a galera do Metallica processando o Napster. E foi aí onde o Napster acabou, assim, foi onde acabou de fato. Foi isso mesmo. Porque na época tinha muitos artistas contra e a favor, assim como gravadoras contra e a favor. Assim, acho que essa discussão ela dá um podcast sozinho, mas eu tenho uma pequena impressão de que os artistas que eram contras, eles estavam muito mais sendo pressionados pela gravadora do que pelo artista sozinho. Porque, também. Tipo, o artista ganha dinheiro com show, velho. Também acho. CD, tipo, eu não acho que seja uma talvez na época era, mas não é uma fonte de renda pro artista, é uma fonte de renda pra gravadora. Sim. Sim. Um dos fundadores do Napster era o Sean Parker, Do Facebook. que é um dos caras que transformou o Facebook no que ele é hoje. Não sei se ele continua, acho que não continua mais no Facebook depois de todas as tretas que tiveram, mas o Facebook é o que é muito por causa desse cara, né? Sean Parker. Tinha um outro cara também, não tem? Que eu acho que e ele tem um nome conhecido Shawn Fanning. também. Foi criado pelo Shawn Fanning. E o cofundador é Sean Parker. E hoje ele deve estar cagando dinheiro. E ainda nessa... Mas ele continua auxiliando o Facebook de forma não oficial. Ah, sim, assim como o Eduardo lá, com certeza ele deve ter algum vínculo ainda. Que Eduardo? Eduardo Saverin, um dos fundadores, né, do Facebook. Fundador. BR. Ainda nessa vibe de música, também teve o lançamento do primeiro iPod. The field that we decided to do it in, the choice we made was music. Now, why music? Well, we love music. And it's always good to do something you love. Aquele tijolão com HD, né, dentro. Que foi... Qual que era? Tinha um iPod branco que ele tinha um HD dentro, um HD físico mesmo, de agulha. Ah, aquele grandão. Grandão. Eu lembro. Era super chique. mas não era esse. Cara, o primeiro iPod foi... O primeiro iPod assim? O primeiro iPod é um branco gigantesco que ele tinha o tamanho de um HD, assim. Sabia não. Não sabia disso aí não. Até porque não chegou... Não sei nem se chegou no Brasil o iPod. Cara, deve... Tipo... É o grandão. Eu acho que é aquele tipo de coisa que só se você tivesse um amigo muito rico que foi pros Estados Unidos e acabou trazendo de volta. Mas não era muito comum, né? Não era uma coisa muito comum. Era muito feio. Era tijolo pra cacete. Mas você conseguia colocar 500 músicas, sei lá, 200 músicas. Nossa, era muito, hein? Velho, imagina. Lembra da nossa época de CD, de disco mesmo. Era 10, 12 músicas e, mano, já era. Mas ele acabou sendo uma puta... Ele acabou sendo uma puta revolução pra época, né? Ele foi um do... Gadget, né? Gadget. Que acabou dando um puta up na Apple. Sim. A Apple já era muito forte. Sim. Mas o iPod, ele levou a Apple, acho que, para um outro patamar, cara, ou não? Deixa eu te dizer que não foi bem assim a história, não. Essa época foi a época que... Foi logo depois que o Steve Jobs voltou pra Apple, porque ele tinha sido escorraçado de lá. Ele tinha um pedido pra ele sair de lá. Carinhosamente. Aí ele saiu por um tempo, depois ele voltou pra Apple e foi nessa época que o iPod saiu. A Apple tava fodida, cara. Tipo, acho que a última coisa ou algo que aconteceu muito ali próximo foi aqueles Mac colorido. Lembra aqueles Mac sim. azul, laranja, com as cores malucas? Foi daquela mais ou menos a mesma época, mas a Apple não tava bem não, cara. Então, por isso eu tô falando, o iPod, ele dá meio que uma virada na chave da Apple. Completamente. Né? É tipo tirar a empresa do buraco mesmo, assim. Tipo, tava indo pra merda e lançaram o iPod e opa... Sim. Temos que entender aí, ouvir o que esses caras estão falando. Ainda tem o iPod hoje? Acho que tem o iPod Touch, né? Mas eu não sei... Porque a divulgação dele é muito bem baixa por causa da questão do celular, né? O celular hoje, ele tem todas as funções que o iPod tinha. Deve ter o iPod Shuffle, que é aquele pequenininho. Eu tenho o Shuffle, mas eu usava porque, sei lá, quando eu ia
andar, correr, não queriam levar o celular. Até porque gastava muito a bateria do celular. Sim, daí eu, levava pra só escutar ele. música, eu levava só ele. Deu uma matada, né? Ah, cara, eu acho que já era, né? Esse negócio de, tipo, de você ter 1 bilhão, diversos gadgets diferentes carregando. Tipo, cara, é só o celular mesmo. O celular faz tudo que você precisa. E hoje também, qualquer celular furreca que você compra já tem tudo que um iPod, mais do que um iPod tinha, né? Exatamente. Antigamente não, né? Antigamente a gente colocava no computador o celular, daí colocava a música no celular. Não era, tipo, baixar direto, alguma coisa assim. Puta, Ou mesmo... fora os aplicativos ainda, né, cara? Com Spotify. Ah, sim. Spotify, hoje em dia, não tem nem necessidade, né, de baixar música. Sim. iPod, 1,000 songs in your pocket. 2001 foi o lançamento do Windows XP. O Windows XP, cara, o melhor Windows de todos os tempos até sair o Windows 7. Não, mas era bom. O Windows XP eu usei por muito tempo. Eu lembro que eu usava o 98 SE lá, aquela segunda edição, que era o mais decentezinho. Aí eu fui pro Windows XP e, mano, usei o Windows XP por, sei lá, 10 anos, cara. Eu usei por muito tempo. Até virar. Porque vocês lembram que depois que saiu o Vista era uma porcaria. Era uma porcaria. Então, cara, Vista. o XP ficou vivão por muito tempo. Sim, Por até muito tempo. sair o Ele 7. era diferente, né? O visual dele era diferente, né? O Vista saiu em 2006. O XP é de 2001, o Vista é de 2006. Então o XP ele deve ter ido até 2010, pelo menos. Deve. Se não for, até suporte, mais, hein? Mas eu posso te falar Com suporte deve ter ido até 2015, se bobear. Tem computador lá na faculdade que tá... O XP. Com XP Tem empresa até hoje. Eu pego no diagnóstico do feed do podcast e ele também tem uma especificação de tipo de sistema que baixou o feed. E tem o Windows XP. Windows XP ainda. Tem o Windows XP. É meio doido, cara, porque, tipo, cada vez mais, assim, sei lá, de uns 3, 4 anos pra cá já é assim, menos coisa funciona no XP. Galera que tá fazendo software novo, assim, nem instala mais, você nem consegue instalar mais no XP as coisas. A galera que tem XP, por favor, atualize. Por favor, Vai velho, rodar aí um monte de coisa, gente. Buraco de... E é uma coisa É bom, mas já tão- passou. Buraco de vírus, era bom na época, né? Deixa Já pro era. passado, gente. Não, mas que nem é 2001, né? Tava falando de 17 anos atrás. Caralho! Fazem 17 anos. Fazem 17 anos já. Amiguinho. Caralho, velho. Assistência remota, por exemplo, ela foi criada no Windows XP. Assistência remota sim. não tinha nos outros computadores. Isso é isso verdade. faz sentido. Isso eu lembro. Suporte DSL, wireless, tudo isso veio pro Windows XP. Nos outros Windows nem existia, acho que wireless. Existiu wireless Não, já? não 2001? sei. Devia Acho ter que pra tecnologia, aberto ao mas público, não. não. Aberto ao público não. Devia ser um negócio muito de pesquisador, muito de faculdade, assim. O wireless meio que não tem até hoje, então. Ainda é uma tecnologia bem A Wi-Fi. complicada. É, Talvez. os computadores famosos na época, mais ou menos, eles tinham cerca de 80 GB de memória de capacidade. HD, você tá dizendo. O que é 80 GB hoje, cara? 80 GB é o Overwatch, cara. Os patches já devem dar mais. É um jogo. Exatamente. É um jogo. Exatamente. Um jogo é 80 GB. Overwatch... Cara, e Hoje sai, no mínimo, entre 500 e 1 tera se é um computador hoje. Não sai com Cara, menos que isso. E deixa eu te falar que eu acho que no Brasil 80 GB já era coisa de boy, viu? Era. 80 GB Eu de acho que HD em era. 2001 já era coisa de boy. Eu acho que 40 é um número que... Não, esse era o mais poderoso, isso que eu tô querendo dizer. beleza, beleza. O mais sim. poderoso, ele Tá bom. tinha 80 GB, era da Compaq. This holiday season, the Compaq Presario 5000 TPC will come bearing gifts, like a free color printer, a $50 instant rebate, and free shipping. Not to mention a powerful Intel Pentium 4 processor and Microsoft Windows XP Home Edition, all for just $849. Compaq. Compaq. Quem é Compaq Um na beijo, fila do pão? Compaq. Quem é Compaq hoje, cara? É. Caralho. Ainda existe A a Compaq, Compaq? ela existe? Ela deve ter sido comprada, Acho que não ela, foi, não? se eu não me engano, ela foi comprada pela HP e aí morreu. Existe a brand ainda, então, tipo, acho que deve ter computador ainda, saindo com o nome de Compaq, mas não... É. A empresa mesmo já era. Qual configuração que vocês acham que era do melhor notebook da época? O melhor notebook da época. Vamos lá, peraí. Eu acho que 128 MB de RAM já devia ser um negócio absurdo de foda nessa Tinha. época. Tinha, mas eu acho que já era um negócio meio... Cara, não. 128 MB de RAM acho que já era muito boy também. 256. Era o melhor notebook da época, tinha 256 256 de RAM. de RAM. Hoje tem que ter no mínimo 4 pra rodar o Windows. 4 GB de RAM. Senão não roda. 4 GB de RAM pra sair da loja, né? E o top de linha, ele era com 30 GB de HD. E devia ser tipo 4 dedos de notebook, assim, né? Devia ser uma caixa. Nossa, era Um o- videocassete. ele pesava cerca de 3 quilos. Tá bom, Era isso o que eu não usava é na ruim. auditoria. 3 kg não é Era ruim, o que eu não. usava até ano retrasado. Quanto será que pesa um Mac normal, assim? Deve ser uns 2, 3 quilos também. Não, acho que não. Hoje em dia... MacBook? não. Sério, Hoje em gente? dia não. MacBook? Sério, gente. MacBook Hoje em ele é dia, levinho, não. cara. Acho que vale a pesquisa, de verdade, porque Vamos é pesado. pesquisar agora aqui, ó. pesado, gente. MacBook... Não Air, né? Pega o É. MacBook Pro e
peso do MacBook Pro. Eu chuto uns Isso. 3,5 fácil. Oito. Isso porque é dos mais levinhos. 1.8. Pô, 3 kg é muito pesado. Olha uma notícia de 2001. Fenasoft 2001 é palco de computadores com desconto. O que é Fenasoft? Eu nem sei se existe mais essa feira. É, então. Era uma feira de software. Uma fena de software. Peraí, pode repetir a notícia, por favor? Fenasoft 2001 é palco de computadores com desconto. A Fenasoft desse ano é uma boa oportunidade para trocar de micro ou comprar o seu primeiro. Afinal, tanto máquinas relativamente simples como outras mais requintadas estão em ofertas. Por exemplo, um micro Itautec Transglobe com chip Duron de 650 MHz, 64 MB de memória e disco rígido de 10 GB poderá ser encontrado na feira por R$ 1.690. Ó, na época era boa essa configuração, hein? Então, acho que essa é uma configuração média, né? Tipo, Era mediana, era boa, Entre né? os computadores, Ok. entre os computadores topo E o de preço tava linha, caro. não parcelava, né? Quantos dinheiros foram? 1.600. É, de bastante dinheiro. Naquela época era carinho, né? Ó, O salário devia ser dá uma olhada. R$200. O computador top de linha é um micro de mesa com chip Pentium 3, disco rígido de 20 GB e 256 MB de memória. Sairá por R$ 5.990. Nossa. Caralho. Você comprava um Palio com esse... É, mas é mesmo, filho. O computador que eu comprei agora recentemente, o Gamer, No caixinha. eu paguei 5 pau no Gamer. Ele é com 16 GB de memória. 16 GB de RAM. 16 ou 32, eu não lembro agora. Deve ser 32, sei lá. Deve ser 32, roda Overwatch no máximo ali, filho. É muito computador. É muito computador, cara, dá pra jogar Overwatch pro cacete aqui, ó. Que daqui a uns 10 anos a gente vai estar falando isso, a gente fala que putaria, né? 64. A gente não tinha nada naquela época, achava que era muito. Que nem naquela época lá, né? A gente achava que, nossa, sensacional essa configuração aqui, ó. Vou colocar 2 pentes de memória aqui, ó. Nossa, dá pra expandir a memória dele em 128 MB. 128 MB de RAM, cara. Cara, isso é absurdo. E eu tenho uma visão um pouco... Por ser programador, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre essas coisas de recurso. Velho, hoje qualquer merda que você faz vai 128 MB de memória fácil, assim. Blup. Ah, beleza, eu tô fazendo um Hello World aqui no meu Java, o bagulho sobe 200 MB de memória. Mas Não, sério, é bizarro, Vou cara. te falar uma configuração de um notebook da época. Baby 2200 da Hyperdata foi lançado nesse evento. Ele tinha 1,4 kg. Ele trazia um chip embutido de 700 MHz e 128 MB de memória. Ele é o mais em conta nessa época. Ele saía nessa configuração R$7.000. Caralho. Nossa, gente. 7 conto, velho. 7 conto O deve que ser usava tipo uns notebook 30 naquela conto, época? velho. Em 2001. Só executivo, Acho que era uma tipo... parada mais de executivo, Que também nem usava direito. As Porque as planilhas. sabe que uma coisa que me vem na cabeça? O episódio do Friends, que o Chandler aparece com o computador. Nossa, esse computador é a última geração, 128, não sei o que. Você vai usar pra quê? Pra jogos. E... Pra quê, ué? Pra jogar. Usar Blackjack virtual. e naquela época você podia parcelar um computador em 36 vezes através da Caixa Econômica Federal. Caramba, velho. Uma outra coisa que a gente não falou de música é que o BitTorrent ele foi criado em 2001. BitTorrent, sim senhor. Protocolo maravilhoso. Tá em uso até hoje pra caralho. Como é que né, funciona o torrent, ao cabelo? O que você quer saber exatamente? Tipo, geralzão? Não, o básico. Eu sei muito por cima, mas você baixa o arquivo .torrent e dentro desse arquivo .torrent ele tem referências a lugares que centralizam quem são as pessoas que tem aquele arquivo também. Os seeders e os Isso. leechers. Só que os leechers, é. Então, no arquivo ele não tem os seeders e os leechers ainda. Ele só tem tipo uma... Falando, olha pra esse servidor aqui, esses N servidores aqui, e nesses N servidores aqui vai ter uma lista de quem são as pessoas que também têm esse arquivo. Então você conecta nesse cara e se pergunta... Vou fazer um exemplo aqui como se fosse um programa, né? Mas tipo, eu olho essa lista e aí eu começo a perguntar pra esses servidores: você conhece aí quem tem esse arquivo? E aí ele vai responder. Quem tiver online e quem tiver com esse arquivo inteiro, ele vai ser um seeder. E quem não tiver com o arquivo inteiro é um leecher, basicamente. Você é um leecher porque você não tem o arquivo inteiro. Só que não ter o arquivo inteiro não quer dizer que você não pode mandar o arquivo pra pessoa também. Porque, tipo, às vezes você já tem 50% e é tudo em pacotinho, né? Então, às vezes você já tem 50% do arquivo, você consegue mandar esse 50% pra frente. Ah, é? Então mesmo você... Eu ainda tô baixando, mas eu consigo repassar também. Ah, é? Então se você olhar lá no qualquer cliente BitTorrent que seja, sempre vai ter um pouquinho de upload e um pouquinho de download que você tá fazendo, desde que você tenha alguma parte do arquivo pra repassar pras pessoas. E é assim, quando não tem seeder nenhum, aí você se fudeu. Aí você não consegue baixar de lugar nenhum. Então é a mágica do peer-to-peer, né? E, cara, as pessoas... Alguém tem que ter o arquivo pra você poder baixar. Mas é legal, cara. Eu acho
eu acho o BitTorrent sensacional, na real, do jeito que ele funciona. Porque não é centralizado, né? Tipo, não tem um servidor que você fala, esse servidor tem esse arquivo e ele tá mandando esse arquivo pra mim. Não, você tá pegando de outra pessoa. Aliás, se vocês usam BitTorrent, sempre lembrem de deixar a parada de upload ativada, que dá pra você tirar também. Dá pra você ficar só baixando igual um pau no cu e não repassar o arquivo pra frente. Mas é mancada, né? É foda. Tipo, só vem a minha e você não manda nada pra ninguém. Tem alguns trackers privados. Tracker privado, basicamente, pensa nesse servidor aí que junta a galera que tem um arquivo e que não tem um arquivo. Tem tracker privado que os caras, eles pedem que você tenha uma razão positiva entre o que você tá enviando e o que você tá baixando. Senão, simplesmente você não baixa e foda-se. Então, tipo, você tem que subir, você tem que disponibilizar arquivos 2 vezes mais do que o que você tá baixando. Senão os caras nem deixam você baixar. Ah, é? Você precisa ter um ratio alto, tá ligado? Ou pelo menos uma vez, assim. Então, tipo, mas todo mundo? Todo mundo. E aí o que acontece mas é que, se você tá disponibilizando mais do que você baixa, não fica desconexo? Na verdade não, você deixa seu computador ligado lá, né? Tipo, você deixa seu computador ligado mandando arquivo pra galera, e aí quando você quiser baixar, você baixa. Entendi. A parada é justamente pra isso, pra forçar a galera a deixar o computador ligado repassando o arquivo. Porque senão você, tipo, baixei o arquivo aqui, você simplesmente pega, cancela e desliga o seu computador e aí você nunca mais ajuda ninguém. Esse cara que criou isso, na verdade, ele é o dono da empresa de energia elétrica. Que? Daí você tem que deixar o computador ligado, porque daí ele consome mais energia elétrica. Tipo é isso. Mas eu acho que faz sentido. O jeito que funciona, tipo, pela comunidade, por todo mundo ter que ajudar todo mundo, assim, eu acho faz sentido. Mas esse é o BitTorrent. Falei pra caralho. Pode ser que eu dei várias caneladas aí, mas... O 2001 não tinha internet de fibra. Não. Nossa, 2001 tinha acho que o máximo de internet rápida que tinha... Já tinha speed nessa época? Tinha, né? Não lembro se tinha speed nessa época. 2000, eu tinha 13 anos. Era discada ainda, não era? 2000, era os discadores. Cara, não sei te dizer, não. Cara, eu acho que tinha a jato. A jato. Vocês lembram da Eu TVA? acho, porque assim, nós mas nós TVA. tínhamos uma questão de internet que era a internet de escada mais rápida. Não sei se você lembra disso. Você aumentava a sua conexão na internet de escada. Não lembro. Vou ler uma manchete de 2001 pra vocês. Carros do futuro terão acesso à internet e DVD. Caraca. Cara, a gente tá no futuro, velho! Cara, Tá no futuro. Caralho, mano! E DVD, acho que ninguém usa mais DVD no computador. Só aqueles carros de malandro que tem aqueles DVD gigantes. Tem os DVD pra colocar o... Até uns 3, 5 anos atrás tinha bastante gente com DVD no carro, né? Colocar o DVD do Sampa Crio pra tocar. Hoje em dia tem celular, né, gente? Cara, é foda isso, porque tipo... Pra falar que não tem carro tipo, de gente que tem criança, que daí tem as telas no banco de trás, assim, para as crianças assistirem. Pode ser. Eu não sei se é DVD. Eles colocam o quê? Acho que é DVD mesmo. Deve ser DVD. Porque eu não lembro se dá pra você usar Bluetooth pra passar vídeo. Então, tipo, é muito comum qualquer aparelho de som ter Bluetooth, né? É muito bizarro você pegar notícias da época que você já era nascido e ler. É muito bizarro, cara. Isso é incrível se você for ver, né? Tipo, se você for pegar como a internet funcionava em 2001 e como que é hoje, que é um negócio completamente distribuído, assim, todo mundo tem, e, sei lá, pelo menos nas grandes cidades, né? São Paulo. Cara, todo mundo tem, velho. Uma coisa usual, né? Exato, tipo, é um negócio que você não meio que... tá tão dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, que tipo, você tá cagando, assim, beleza, tem internet, tem que ter internet. Como assim não tem internet? Como assim tem algum momento do dia que eu vou estar desligado? Não, acho que naquela época, em 2001, a gente não tinha nem creche no celular direito pra mandar mensagem. Não, devia ser os pós da vida. Você comprava os cartãozinhos lá e recarregava, Nossa, tinha cara. cartão, é verdade. Tinha cartão. Você comprava os cartãozinhos, digitava os códigos lá e recarregava o celular na rua. É verdade. Vocês lembram quais que eram os celulares da época? Como que eram? Não tenho ideia. De 2001. O mais famoso era a Nokia. Qual Nokia? O Nokia? azulzinho? O mini tijolo. O azulzinho? Isso, que depois tinha as versões mais bonitinhas. Eles eram um quadradinho. Quadradinho não, né? Um retângulozinho. Você lembra do tijolão, Cabelo? Celular tijolo da Nokia? Eu lembro de alguns, mas tipo de marca específica, assim. Não... E a Nokia era uma das principais empresas da época para celular. Ela não soube evoluir com o tempo. Junto com a Motorola. Não existia iPhone. Que o irmão tinha esse. Ele elimina a antena, que tinha os celulares, eles tinham uma antena, né? Uhum. Aí ele passa a ter antena interna, né? Eles tinham antena externas. Tinha esse aqui também, que eu lembro. Isso, e aí a outra também geração que era famosa na época era os de flip. O flip, é verdade. Celular de flip. É verdade. Cara. O V8, será que era 2001? O V8 Não, é um pouquinho depois do V8. É o V8? Porque eu lembro que eu já tinha 17 anos. Entendi. Uns 4 anos depois. Mas foi bem pra essas épocas aí. Eu lembro desses com flipzinho, que era super chique. Sim. Você não tinha porra nenhuma no celular. Você tinha o jogo da cobrinha. O jogo
jogo da cobrinha e utilizava pra fazer ligação, mais nada. Mandar mensagem, mas ninguém tinha Isso. crédito pra mandar mensagem, Nossa, porque você pagava é. por mensagem, né? Não, e a internet no celular era, sei lá... Não tinha internet no celular, tinha? Você tinha celular que tinha internet, mas não é a internet que a gente conhece hoje. Era o WAP, cara. É, o app. O WAP. O app. Nossa, cara. Eu cheguei a usar o WAP nessa época mesmo pra brincar, né? Nerd de tecnologia sempre. E era uma bosta. Como era de Nossa, abriu Era uns limitado, merda, né, velho. gente? Era uma merda. Era tudo limitado. A gente Não, achava não, o máximo. não era limitado, não era uma bosta mesmo. Pra quem vê o celular hoje, que tem, tipo, milhões de jogos sensacionais, tipo Pokémon. É. Ver aquela época que só tinha cobrinha. Era só cobrinha. Era só cobrinha mesmo, cara. Tipo, não tinha nenhum outro jogo, não tinha nada, cara. Que horror. E ainda deve ter celular hoje em dia com app. Esses celulares bem baratinhos. Se bobear, eles devem ter o sistema de Mas app. acho que a tecnologia já não é mais o do app. É, então, tipo, ninguém mais dá suporte ao app, né? Deve então... ser 4G, mas um 3G aí da vida deve ser barateou, né? O 3G. Não, Aí, o tipo- 3G ainda é um celular normal, ele ainda você tem a especificação de internet normal, você tem acesso normal. Provavelmente deve ter esses celulares que você paga 50 conto, que ele é só pra ligar mesmo. Esse daí não Ele tem nem deve WhatsApp, ter. não tem nada. É, não, ele deve não tem ser... nem memória é. pra ter aplicativo, nada. É verdade. O app, ele significa wireless, né? Não tem ideia. É, o app, ele é wireless Access alguma coisa. Application. Access. Porn, vai ser. É o Wireless Application Protocol. 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 Falando Uma em porn, listinha, aquele, né? cara, era Falando tipo uma em porn, listinha. aquela porra daquela época lá, a gente, quando entrava pra baixar, pra pornô? ver... Vinha pra- tudo. É, não, na verdade sim, você baixava uma música, um vídeo que você queria ver, na verdade era pornografia. Sim. Aí quando você baixava pornografia, não era nada que você... Era mas até vírus. hoje. Era Até vírus. hoje, exatamente. Até Era hoje. vírus. Não, mas hoje você consegue assistir online, alguma Hoje coisa tem, assim. tem, né? tem aplicativo do Um Pornhub. dos termos, termos mais procurados. Tem, claro que tem. Opa! Aplicativo do quê? Do... Pornhub. Ah, Com é? certeza. Deve Não ter, sabia. com certeza. Não sabia. Tudo tem aplicativo hoje. Não sabia. O Zé da Esquina tem Cara, aplicativo pra entregar tipo cerveja. Mais legal do que isso, o aplicativo do Pornhub, você consegue mudar o ícone e o nome dele. Ah, é? É, ele vira esse PH Viewer, então ninguém sabe que você Olha! tá nos seus pornzão. E, cara, funciona bem pra caralho. Sério. Interessante. Você coloca seus favoritos. Cara, ele me indica. Ele... Então, mas isso é legal mesmo. Deixa aí uma indicação pro pessoal aí, ó. Isso é legal mesmo. Corta, né? Depois. Cortar nada. Não, nada, Deixa aí, não então, que se acordar. foda. Mas, mundo é de pornô, cara. conforme você vai assistindo, ele sabe o perfil que você tem, e aí ele começa a te recomendar coisas que você gosta. Começa a fazer bullying com você. Então, olha, você gosta disso daqui, Nossa, né? completamente, o Pornhub é completamente o Transfere contrário. 500 pila aqui, senão eu vou liberar a sua lista aqui, ó. É da hora, sempre louco. tem vídeos novos dos seus fetiches mais esquisitos do mundo, tá lá, cara. Aparece na sua cara, conteúdo novo. Eles não estão pagando a gente, tá, gente? Exatamente. É. Se quiser pagar, pode pagar, a gente faz propaganda. se Paga quiser. nós, Pornhub. Falando ainda de algumas coisas de sites, alguns sites famosos na época, um deles era altavista.com. O que era esse site de Alta Vista? Porque eu lembro Ele do era nome. um buscador também, Ah, é assim verdade. como o KD. É Era verdade. o KD americano, né? Ele era o... Americano, mas americano não. High View. Que? Alta Vista, gente. Nossa! Caralho, que horror. Né? Ele era um dos mais famosos, se não o mais famoso da época. Eu não sei se tinha alguém mais famoso que eles não, cara. O Alta Vista foi bem grande. foi Tinha sim, bem pornô. grande. Não, porn sempre foi. Porn sempre ganha, gente. Cara, o que será que tinha de site porn nessa época, hein? Cara, tinha e era um dos Tinha, termos já. mais buscados na época, era a palavra sexo. A internet é pra isso, né? É. O principal uso da internet é porn e depois, É. depois é WhatsApp. Mesmo você estando num ano que teve lá o ataque das Torres Gêmeas, um dos termos mais buscados era a palavra sexo. Era porn. Ou Juntamente sexo, com o atentado, juntamente com Nostradamus. Nostradamus. Puta, tinha... Que provavelmente as pessoas deviam estar pesquisando por causa da virada do milênio, Sim, algumas coisas assim. sim. E já tinha o Yahoo, que você tinha perguntado lá Já no tinha, começo né? do programa, já tinha o Yahoo na época. Não, o Yahoo eu acho que é da Dotcom Bubble, mas é daquele finalzinho dos anos 90, onde várias empresas foram criadas ali. O Yahoo é dessa época também. Um dos sites também mais visitados na época era o Baixa Aqui, que foi fundado em 2000. Baixa aqui. Caramba, já tinha Eu Baixa usei Aqui nessa bastante época. Baixa Ele foi Aqui. fundado em 2000. Baixa aqui no download.
downloader eu usava pra baixar. Super download. Mas o baixa aqui naquela época, ele era bom. Porque hoje... você baixava exatamente o programa. Hoje você baixa um programa dos caras, você vem baixa 300 mil propagandas, o downloader dele 4. específico, aí, baixa mais 3 outros programas, um limpador, não sei o que. Já tinha Amazon.com, Submarino.com. Caramba, o Submarino já tinha? Já tinha o Submarino.com. Porra. Mas o foco mesmo de vendas ali era CD e DVD. CD e DVD. Era o que se vendia mais. É porque lá em 2001 a gente ainda tinha uma conexão de internet muito ruim. Então, você tinha que vender coisas que não te trouxessem muitas imagens. Não tinha como carregar a imagem em site direito. É, basicão, né? Se você pegar foto dos sites antigos de UOL, esses sites de notícias, o que menos tem é foto. Texto pra caralho. Foto você não vai encontrar quase nada. Texto pra caralho, uma foto, né, por artigo, assim. Olha lá. Se você pegar o site do UOL mesmo, é um quadradinho pequenininho, que é uma fotinho, e o resto tudo texto, manchetes, os caralho a 4. Tem que demorar pra carregar também. Sim, exatamente por isso. Tanto o UOL como o Terra já tinha naquela época. E a gente achava o máximo, né, gente? Globo.com, né? E tinha a questão dos e-mails, né? Hotmail, Zipmail. Já tinha Hotmail já? Hotmail já Qual era era daquela seu época. Hotmail, o Cabelo? bolosk8@hotmail.com. E o seu Batata? O meu era dado_edu ou eduardo_potato. Dado? Dado? Você tem dado? Dado aí. Você tem dado Não, em casa? eu não lembro por quê. Mas o que eu lembro que eu tinha Eduardo_potato ou Potato Guy, alguma coisa assim. É potato, tá, gente? É PU. Potato. O meu era Fiva the Best. E naquela e como era tudo de graça, você acabava tendo e-mail no Hotmail, no Zipmail, nos caralho a 4. Mas hoje em dia é quê, graça né? também. Mas naquela época era tudo novo, então você queria ter e-mail de todo lugar. O UOL, por exemplo, era pago, né? O UOL era pago. O UOL é pago até hoje, na real. Paga. O UOL é Pago até hoje pra fazer e-mail. É. Já existia o Mortadela nessa época? Não, O acho Mortadela que já existia nessa Já? época, era um dos sites mais famosos. Ah, é? Eu era assinante do site ali da Olha aí, newsletter. Já tinha aquele chat com os bonequinhos, porque, mano, eu perdi muito tempo naquela porra, cara. Já chat tinha com Mercado Livre naquela época. Que chat com o molequinho. Você não lembra do chat do Mortadela? Não. Que era tipo um... Já deve ter ouvido falar do Rabotel, mas anyway. Tem tipo um quadrado, tal, que você escolhia seu bonequinho, você montava seu boneco, e aí você ficava andando. Tipo, tinha uma praça, por exemplo, um background de praça, e aí você ficava andando com seu bonequinho falando com as pessoas. Tá vindo na minha memória, mas eu não tô lembrando direito. Nossa, eu perdi muito tempo nisso. Como Eu que é o procurei, nome do chat negócio? do Mortadela. Chat. Nossa, era da hora. Você colava nas menininhas, tipo tinha os menininhos. Você Ou nos chegava com o menininhos. bonequinho perto das menininhas ou dos menininhos e ficava lá, cara, trocando É ideia. verdade. Olha, nossa, gente. Imagem no post aí. Portal HPG também era um dos sites famosos da época. E já tinha Mercado Livre. Mercado tinha. Livre. Mercadolivre.com, que é de 99, mas ele tava no início. Em 2001 ainda era o início dele. Bem no comecinho, né? Era bem no comecinho. Era Foi época quando que ele... o pessoal passava os trotes da vida lá, que eu comprei um pendrive até hoje, não O cara mandou uma recebi. caixa. É. Mercado Livre no começo era mó zona. Ah, sim. Era um Mas, cacete. em 2001 ele foi quando ele fez alguma parceria com o eBay. Tinha alguma coisa assim. Tinha. É, tem algum Eu esquema lembro de que alguma parada tinha um dessa daí. comercial, não sei se é da mesma época, mas tinha um Mercado Livre. Tinha um, é? Tinha um comercial. É América um Latina, comercial né? de O Mercado Livre ele é América Latina, não é? argentino. O Mercado Livre é argentino. Não, mas ele engloba a América Latina. América Latina inteira, Né? sim, América sim. Latina inteira. O Mercado Livre é a maior empresa de tecnologia da América Latina. É grande essa porra, viu? Deixa eu te falar aqui. O Mercado Livre é muito grande, cara. Rush to Radio Shack for remarkable compact computer clearance deals inside. Every compact is on sale, from laptops to the exclusive Creative Learning Series. Designed to help your kids do better in school. Get up to $300 in rebates and savings. Sign up for easy, reliable MSN Internet access from Microsoft. And save up to $400 more. Hurry, sale ends soon. Get up to $700 in rebates and savings on compact computer systems. Radio Shack, you've got questions, we've got answers. Vocês lembram as câmeras digitais da época? Mais famosa o quê? Cybershot? Cybershot, a Sony Cybershot. Cybershot. É. Todo mundo queria ter, né? Mas sem Sim. dúvida. Era caríssimo, né, cara? Era um negócio super caro, assim. E era, sei lá, 3 megapixels. Era tipo isso. E cabia 10 fotos antes de passar pro computador. Exato. Dependendo da qualidade da foto, né? Dependendo da qualidade da foto. Ou se você colocar uma qualidade lá embaixo, que fala uma porcaria a foto. Nossa, pode crer. Cara, se a gente soubesse o quão ruim ficava a qualidade, a gente nunca baixaria. Porque, mano, você já pegou uma foto dessa época pra você ver hoje? É horrível. É uma bosta. É horrível. Não dá pra você entender o que tá acontecendo nada. Você não consegue Não. ver as pessoas Não, ali. Tipo, não é tudo
craquelada. Você mano. achava o máximo, né? É, não. Porque você viu ali na hora, né? Nossa, que maravilhosa Fica aumentou essa a foto. Nossa barra. Nossa barra aumentou, né? Nosso rage aumentou. Pode ser. Vocês chegaram a ter Cybershot? Não, era pobre. eu cheguei a ter alguma câmera digital que eu não lembro qual. Não lembro qual que era, porque foi assaltado. Caralho, levaram a câmera embora? Levaram. A história está no podcast Sobrevivemos. Sobrevivemos. Lá tem a história de quando levaram Mas minha lá câmera você falou que digital. não levaram a sua... Não levaram meu maço de cigarro. A câmera eu mandei ele enfiar no rabo. Leva a câmera, mas não leva o máximo. Foi exatamente isso que eu falei pra ele. Quais são as marcas que vocês acham? famosas. Quais as marcas mais famosas vocês acham que eram pesquisadas na época? Carrefour. Nossa senhora. Você acha que uma tia vai parar e pesquisar Carrefour? Como que era o nome daquele shortinho que toda menina tinha? Bad Girl. Era Bad Girl? Não era que era o Bad Boy ao contrário, que era das menininhas? É. Caralho, Sex Machine. Sex Machine. Sex Machine. Sex Machine Não. era uma das marcas, não era? Não sei nem se é marca isso aí. É marca, Era uma marca, lembra? Aqueles Não, shortinhos pretos com olho na bunda? Que era um Bad Boy com mais feminino, assim. É. A marca mais pesquisada era a Nokia. Ah, por causa dos celulares, né, A gente? segunda era a Sony, a terceira a BMW, e a quarta era a Palm e a quinta era a Adobe. Palm, nossa. Caralho, O Palm tinha Palm Top. Top. Trocadilho, o Palm Top. Tinha um Palm Top. Que delícia, tinha um Palm Top. O que é Falling Searches? Hã? Falling Searches, Falling. Falling. F-A-L-L-I-N-G. F, o que? F.A. Falling. Buscas, caindo. Caindo. No Falling Search estava Pokémon, Ah, porque Olímpicos. devia estar no Tava no top Trend nos Topics, anos anteriores, ele tava caindo devia esse estar ano. caindo, faz sentido. Entendi. Na curva de... Mas ele tá como em destaque Falling Searches. Faz sentido, tipo, então. tava grande e aí Tava começou em top começou a nos anos diminuir. anteriores, ele foi caindo. O que nesse 2001 ano. faz sentido pra Pokémon. Faz. E pra Olimpíadas Pokémon também. faz. Que Olimpíadas 2000, né? É. Quais foram os homens mais pesquisados em 2001? Barack Obama. Mentira. Brad Pitt. Não. Caramba, de 2001. George Cara, Clooney. Não, cara, gente, muito fácil essa. Leonardo DiCaprio. Não cara. fala. Não fala. Dá dica. Dica. Vidente. Vidente? Tom Hanks. Cara, quais foram os homens mais pesquisados de 2001? Vidente? Dente. Pode falar? Não. Vidente? Dente. Nelson Rubens. Não, gente, vocês estão pensando só em ator, atriz, cantor, cantora. Existe mais... Homem é de uma maneira geral. Eu sou homem, vocês são homens. O Mr. M? Não, Mr. M não era vidente, era... Mr. M acho que tava no saco do pai dele nessa época ainda. Mr. M era o senhor João ainda. vidente. Era o Maurício. Dá outra dica aí. Outra dica. Que não entregue, por favor. Que não entregue. Virada do século. Bill Gates. Nossa, gente, a gente falou aqui agora o nome da Vidente. pessoa. A gente acabou de comentar. Cláudia Raia. Que caralho, eu falei quais eram os tópicos mais pesquisados na época. Era XYZ. Não, antes disso. Osama Bin Laden. É o segundo. Sério. Ele é o segundo mais sexy do mundo, é isso? Sério. Não, mais pesquisados. Ah, tá. Vou Mais falar. do Não vai ficar mundo. muito tempo aqui. Então Tá, fala. fala. Nostradamus, porra. Ah, tá. Ah. É isso que eu tô falando. Mas ele não era vidente. Era. Sadamos era. Não, isso não é vidente. Isso daí ele é... Como que fala? Vidente. Não é vidente. Golpista. Não é, gente. É... Eu sei Previsão. o que você tá falando, tem uma outra palavra. tem uma outra então, palavra. não é vidente. Ah, pra mim eu chamo de Previsão, evidente. pode ser previsão. Não, Nostradamus, Osama Bin Laden, Eminem, Michael Jackson e Howard Stern. Quem Desde é aquela esse? época já. Quem é Howard Stern? O Que assediou trocentas mil assediou mulheres. e Assediar muita mulher. Quais foram as bandas mais pesquisadas na época? Evanescence. Backstreet Boys. 2001? Na Backstreet Boys é tinha porque tava lançando Millennium. Então, mas ela tava em quarto. Will Smith deve estar no top 10 aí. M5? Terceira. N5 terceira? Eminem. Eminem faz sentido. Se ele é o homem... Bandas. Tá. É de rock? Bandas. Não, mas a primeira é de rock? Primeira, É rock? É U2. Alguns dizem que não. U2. Segunda. Caralho. que Aerosmith. primeira. Não. Slipknot. Alguns chamam de rock, outros chamam de pop, outros chamam de biscoiteiros. Linkin Caramba. Park. Cara, é a banda mais famosa da história. Linkin Park. A banda mais famosa da história. Rolling Stones. Não. A Metallica, Iron Maiden. Beatles. Beatles em 2001? Cara, Não. Baseado em qualquer coisa. Tipo, é só porque... Baseado em quê? É só porque era foi a mais banda pesquisada. As bandas mais pesquisadas, Ah, tá. music groups, Popular. mais pesquisados em 2001. Era a época que a galera não conhecia muito sobre música. Aí Sim. era o que tinha. Novos produtos mais pesquisados em 2001. Produtos. Celular. Produtos. Celular e computador naquela época, né? Mas, nome do produto. Celular. Celular é o nome de produto. É o quinto, mas tem a marca do celular pesquisada. Nokia. Nokia. Vai, 1, 2, 3, 4. É o Nokia 5510. Que no mínimo deve ser o mini tijolinho se bobear. Motorola, sei lá. Não, Motorola não, primeiro. Não. Palm Top.
A marca mais pesquisada, quer dizer, o produto Microsoft, mas é o Windows XP. Windows XP, viu? Acertei. Era a gente querendo resolver os problemas. A segunda é o Xbox, terceiro PlayStation 2, o quarto GameCube. Nossa, PlayStation 2. E tem sentido ser essas marcas as mais pesquisadas, porque foi o ano de lançamento de Xbox e GameCube. Mulheres mais pesquisadas em... A Gretchen. 2001. Julia Roberts. Angelina Jolie com certeza tá nesse top aí, qualquer coisa. Não sei onde, mas em algum lugar. Mulheres? Top 1 milhão. Mulheres não. Caralho, sério? É porque eu tô pegando só os 5, né? Ela pode estar nos 10, por exemplo. Tá bom, top 5. Dá uma dica aí da primeira. Hã? Dá uma dica. Da terceira. Qualquer dica que eu der vai ficar fácil. Dá uma dica da terceira. Da terceira? Julia Roberts. Cláudia Leite. Ivete Sangalo. Não, é internacional. Internacional, caralho. Shakira. Não. Beyoncé. Copa 2014. Beyoncé. Oi? Copa 2014, Waka Waka, é Shakira. Não, nossa senhora. Tá longe, hein? Não é 2014, não, 2000. Ela fez qual? Ela fez 2010, 2014 foi quem? Cláudia Leite. Brasil, gente. Cláudia Leite. Quem cantou a música? A Cláudia Leite com o Pitbull. E Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. A primeira é muito fácil. E a 2? A 2 é qual? Pamela Anderson. Tá, mas... A primeira, eu vou dar a dica Rolling Stones. Liv Tyler. Só mais uma vez. Só mais uma vez? Isso é muito ruim de dica, cara. Isso é muito ruim de dica, cara. Que dica é? Só você entende essas porra dessas dicas, cara. Eu, cara. Só mais... Only One More Time. Baby One More Time. Britney Spears. Caralho. Faz sentido. Não, nossa. Rolling Stones, ela cantou aqui Get No. Nossa, Ela gravou. O que foi a bolha da internet que ela teve o seu fim em 2001? Ela não é de 2001, mas ela meio que morre em 2001. O que foi a bolha da internet? No começo, na verdade no final dos anos 90 ali, teve milhares de empresas, milhares de startups que foram criadas e foram colocado muito dinheiro nessas empresas. E tinha muita empresa que não tinha muito motivo de estar ali, assim. Que sabe aquela... Isso ainda rola hoje, né? O cara fala, puta, eu vou fazer aqui um super produto, especulação, super maravilhoso, que vai mudar o mundo inteiro. E, cara, porra nenhuma, assim. Aí o cara que foi preso no Brasil lá, o Ike Batista. Não, cara, exatamente. Especulador. Mesmo esquema de especulação. Os caras chegavam com uma ideia ali, qualquer, não sei o quê. E aí colocaram muito dinheiro dentro nessas empresas e por aí vai. Até que chegou um momento que estourou, basicamente. A bolha foi essa. E aí uma caralhada de empresa foi pro saco. Poucas das empresas que tinham naquela época continuam vivas até hoje. Então, a Microsoft já estava antes, então beleza. A Netscape foi pro saco numa dessa. O Google já existia. Não, o Google ganhou. Pequeno. Ele era pequeno, mas ele ganhou muita grana por causa dessa especulação. Google, Yahoo, MSN. A própria Amazon ganhou muita grana. A Amazon mesmo. Nessa época deu uma quebrada na Amazon foda. Que depois ele conseguiu se manter. Mas a Amazon tava nesse rolê. O eBay tava, e aí continua vivo até hoje, mas também tava durante a bolha. A Cisco tava, mas aí começa a entrar já muita coisa, só tecnologia, assim. Mas basicamente foi isso, cara. Estourou, tipo, especulação pra cacete, a bolha estourou e um monte de empresa quebrou nessa brincadeira. Ela meio que tem o seu final em 2001, mas ela estoura mesmo em 99 pra 2000. Isso. E ela tem o seu fim em 2001, mas em 2001 foi quando você teve uma quebra oficializada de grandes empresas. Até porque... quebrar de verdade, né? Quebrar de verdade. E até porque você teve negócios sendo feitos muito altos. Tipo, se eu não me engano, o maior negócio da história, não sei se da história só daquela época, foi a compra que a AOL fez da Time Warner. A AOL, ela compra a Time Warner na época da bolha, né, ali, e ela foi uma das compras mais altas da história, foi mais de 150 milhões. Caralho. Mais de 150 bilhões. A AOL comprar o Warner. A AOL compra a Time Warner, que na época, eu não sei se chamava, na época acho que ela chamava, eu não sei se ela era Time Warner ou se era só Time Entertainment, Time alguma coisa. E justamente por causa dessa parada da bolha, né? Os caras compraram com dinheiro que não existe, basicamente. Sim, óbvio que não deu certo. Sim. E aí continua-se hoje ainda é uma junção. A AOL ainda, se eu não me engano, é o nome, mas voltou-se pro nome Time, porque era um nome mais famoso e a partir daquela época eles foram fazendo junções com outras empresas. Uma das empresas é o grupo da HBO, CNN, canal CW dos Estados Unidos, DC. A DC faz parte desse grupo, por isso que a DC, os seriados da DC estão na televisão, ali na CW. Olha aí, cara, não sabia. Uma curiosidade. The dot-com bubble started around 1997, peaked in 2000, and ultimately burst by 2002. As the name suggests, the bubble revolved around speculative investments in internet companies. Simply put,
Investors were so excited about the progress of the internet that they invested in pretty much any tech company with a pulse. They stopped caring about whether or not a company was profitable, or at least could eventually become profitable. Common sense became a rarity. From 1997 to March 2000, prices went up about 5 times, only to go down 5 times and return to their pre-boom levels from 2000 to 2002. A drop which was also exacerbated by the terrorist attacks of September 11, 2001. Only 1 out of 2 internet companies survived, with businesses such as Pets.com going from a market capitalization of over $300 million to zero within just 268 days. There are, however, also success stories such as Amazon, which went from around $100 during the bubble peak all the way down to $7 after it burst, but then climbed back up to over $600 per share. The conclusion is simple. Like any other mania, the dot-com bubble is a fascinating human nature lesson. Vamos falar agora de videogame. 2001, Vamos começar pelos cara. videogames que lançaram, né? Em 2001 a gente teve o lançamento do GameCube. Sim. GameCube da Nintendo, que ele é o substituto de quem? Não é um substituto de ninguém, ele é o sucessor do 64. Ele é o sucessor do 64. Nintendo 64. Substituto. Sucessor. Não, substituto é meio esquisito porque normalmente esses consoles eles coexistem por um tempinho. Entendi. Então, tipo, não é morrer... Mas é que eu falo substituto porque é onde você elimina o cartucho e entra com CD. Tá bom, eu vou concordar só pra não brigar. Entendeu? Só pra você calar sua boca, vou guardar aqui, ó. Não, porque o 64 ele meio que já foi um erro porque ele... Não foi erro nenhum, meu amigo. Por causa da questão do cartucho. Não, mas é verdade. A questão do cartucho. Mas era sensacional o 64, eu adorava. Eu também, eu tive o 64. Eu também, mas foi uma decisão ruim mesmo. Eu não tive, porque era pobre. Todo mundo já tava indo pro CD e naquela época só o 64 que continuou no cartucho, né? É verdade. Que mesmo assim fez sucesso. Poderia ter feito mais? Puta, não cara, fez mas muito não, viu, cara? Fez muito Lógico pouco que fez. sucesso. Não Foi a fez, cara. decadência o Mario do 64 foi sensacional. Mas a decadência da Nintendo, ela começa no 64. Ela começa no 64. Justamente por causa da questão do cartucho. Banjo-Kazooie era do 64. Então, o foda é que eu tenho essa mesma impressão que você, porque foi o videogame que eu tive também, então eu tenho ele muito no meu coração. Mas, cara, ele foi um fracasso foda. Comparado ao PlayStation... Mas, por exemplo, vocês falam do GameCube. Eu não lembro de jogos sensacionais do GameCube. Por exemplo, o GameCube ele não fez sucesso. Quer dizer, na verdade, o GameCube ele fez sucesso. É porque cagaram por causa do preço, não foi isso? Na época, uma coisa assim. Qual que foi a ideia de por que não pegou? Eu acho que o problema era a concorrência mesmo. Não, mas era muito boa. Teve algum podcast que a gente conversou sobre isso e me falaram sobre essa questão do preço. Porque falaram assim, o GameCube foi lançado por, sei lá, R$399, daí foi logo em seguida o PlayStation 2 foi lançado por R$299. Daí voou todo o GameCube da vida. Eu não lembro dessa questão de preço, não. Não lembro que eu era pobre, eu não tinha dinheiro pra comprar nenhum dos dois. Mas não tive nenhum dos dois. Mas o GameCube, eu tinha o PlayStation 1, né? O GameCube ele foi lançado no mesmo ano que foi lançado o Xbox, onde você tinha um puta sucesso do PlayStation 2 e ele ficou em terceiro lugar vendendo 13 milhões. Ele não vendeu pouco, isso nos Estados Unidos. Ele não vendeu pouco. O problema todo é que talvez ele demorou muito pra ser lançado e ele tinha uma concorrência do caralho do PlayStation 2 e ele teve uma disputa ali com o Xbox que não foi um videogame tão bom ali pra época, mas era, né, Microsoft, a entrada da Microsoft no ramo do videogame. E mesmo assim, pra você ter uma ideia, o GameCube ele vendeu 13 milhões de unidades nos Estados Unidos. A Microsoft vendeu 15 com o Xbox. Então não é que ele foi... Por que não pegou tanto assim? Eu não sei. Não sei se foi uma questão de jogos, mas... Eu ainda tenho a impressão, óbvio, baseada em porra nenhuma, que, cara, o culpado foi o PlayStation mesmo, velho. Eu acho que pra mim o culpado não foi o videogame, foi a concorrência. Tipo, cara, fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que, tipo, não teve espaço pra ninguém. Todos os jogos legais lançavam lá e tal. Na Europa, no Japão e no Brasil, ele ficou em segundo lugar de vendas. GameCube? Ele ficou na frente do Xbox. Faz sentido. Também ninguém... Aonde? No Brasil, Japão. É que os japoneses eles preferem. Europa. Eles não gostam de Xbox. Da Microsoft assim? No geral. Eles não gostam de empresas americanas no geral. Então eles sempre é Nintendo e Sony lá. Mas quando você pega a questão de vendas, o PlayStation 2 vendeu 42 milhões. Caralho. O dobro. Mais que eu dobro, quase 3 vezes, cara. Quase 3 vezes, é muita coisa, velho, é muito forte. PlayStation. E aí, cara, teve uma coisa muito importante no ano de 2001 também, que me dói no coração, que foi a morte do Dreamcast, né? Foi quando foi anunciado que, basicamente, iam ser 4 consoles ali concorrendo nessa geração, né? Que é o PlayStation 2, o GameCube, o Xbox e o Dreamcast. E aí o Dreamcast, nesse ano, ele foi anunciado que a Sega ia largar hardware, não ia fazer mais e, tipo, mano, morreu o Dreamcast aí, falou, valeu, quem tem
Quem tem, se fudeu, fica aí com o peso de papel pra vocês. E ele ficou pouco tempo, né? Ele foi de 98 a 2001. 98 a 2001. E 98 mais ou menos, cara, porque foi bem finzinho de 98, tipo dezembro de 98. Geralmente meio que no final do ano que eles acabam lançando, né? Normalmente entre novembro e dezembro. Sai esses lançamentos. Acho que aproveitar o Natal? Aproveitar talvez. o Natal. Aproveitar Black Friday e Natal. Então o Dreamcast morreu nessa época, cara. Tipo, tinha vários jogos legais, mas durou 2 anos, né? 2, 3 anos. O Dreamcast ele foi o último da Sega. Foi o último console da Sega. Que ele veio pra suceder o Sega Saturn. Sega Saturn. Entendi. Sega Saturn, que antes disso era o Mega Drive, mas... E é estranho porque ele tinha jogos bons, né? Ele tinha o Sonic, porra, o Sonic Adventure e o Sonic Adventure 2, eles são... É o primeiro e segundo lugar mais vendido na versão do Dreamcast. Sim, sim. O terceiro é o Sonic Shuffle. Mas, ó, ele tinha o Tomb Raider. Sim, cara. Tinha Sega Rally, The King of Fighters. Sim, cara, tinha Capcom vs SNK, que era um baita jogo. Resident Evil. Cara, é muito, mano, é muito foda. Capcom vs SNK era... Eu nunca vi nenhum crossover tão foda. Tipo, tinha o Marvel. Tinha o Marvel, mas eu preferi o Capcom vs SNK era muito bom, cara. Era muito melhor. E nunca mais teve. Não. E, tipo, era uma coisa que, tipo, todo a gente de criança ficava naquela, caralho, a galera do The King of Fighters contra a galera do Street Fighter, nunca isso vai acontecer, porque os golpes não encaixam e por aí vai. E, mano, eles fizeram funcionar. Exato. A Capcom deu um jeito junto com a SNK e funcionava, cara. Baita jogo foda. Cara, o Dreamcast foi um puta console legal, assim, mas não... Eu não sei por que vem... Por que não vou entrar em questão de vendas, que a gente nem tem esse número. Mas eu acho que talvez tenha sido porque a empresa também não quis mais lidar com videogames, não sei. Cara, às vezes consoles, às vezes é mudança de diretoria, que tipo, os caras mudam a estratégia e falam, velho, isso aí não tá dando dinheiro quanto a gente esperava que ia dar, deixa quieto. Outra coisa que pode ter acontecido, que eu lembro de ter ouvido essa história também, é de ser muito difícil de fazer jogo pra plataforma. Rolava muito isso nessa época de, puta, é muito difícil programar pro Dreamcast. Aí as produtoras demoram muito mais do que deveria demorar e, você tem que escolher entre Dreamcast e PlayStation 2, foda-se, eu vou colocar meus desenvolvedores aqui pra fazer jogo no Play 2. Sim. Que vai vender mais, vai sair mais rápido, então foda-se o Dreamcast. Aí quebra, né? Quebra qualquer empresa desse jeito, se você não tiver apoio de quem trabalha com você. Mas morreu, cara. Tipo, tinha o Sonic Adventure 2, que era maravilhoso nessa época, mas não rolou. Uma coisa que eu achava muito feio no Dreamcast era o controle. Não, mas era feio pra caralho. Eu nem lembro. O controle era feio demais, ele tinha um visorzinho. Tinha um buraco. É verdade. Eu não sei o que era aquele visor. O que acontece? O controle ele tinha um buraco em cima, igual do 64, que tinha o Rumble Pack, aquele buraco pra você colocar add-ons, né? Colocar uns pluginzinhos, né? Ali. E aí o Dreamcast ele tinha 2 slots. E normalmente o slot, como ele tinha um buraco no meio, um dos slots você usava um memory card que ele tinha uma telinha. Que era o chamava VMU, Visual Memory Unit. Que ele era um memory card pra você salvar seus jogos. E ele tinha informações adicionais. Então, conforme você ia jogando, ele era uma segunda tela. Então, se você tava jogando um jogo de tênis, por exemplo, o placar do jogo de tênis ficava aqui embaixo. E os bonequinhos andando, sabe? Tipo, era muito simples, meio Tamagotchi, assim, mas... O Dreamcast não tinha um controle estilo fliperama? Que era um a mais que... Igualzinho fliperama mesmo. Tipo, aquele botãozinho, os botãozinhos menores do lado. 5, 6 botõezinhos. Pode ser. Não me engano, ele tinha um gadget assim. Provavelmente devia ter, cara, esses que você compra separado, né? E tal, isso. Cara, e faz sentido, porque o Dreamcast também tinha muito jogo de luta. Então, cara... Então, por isso que eu tô falando. Eu tenho quase certeza que era deles que tinha. Não lembro se os outros videogames tinham, mas eu lembro que do Dreamcast tinha isso. Não era um negócio muito comum mesmo, não é verdade? Tipo, ter um controle de arcade em casa, assim. É verdade. Só voltando no GameCube, era bonitinho o videogame, cara. Não, era. Ele era bonitinho, um quadradinho bonitinho. Era um cubo, né, gente? GameCube e cubo. Cubo roxinho. Mas o controle era estranho. O controle era torto, né, cara? O controle era muito estranho. Ele é esquisito pra caramba. E você comprava ele em 3 cores. Acho que era roxo, prata e azul. Acho que era... Você tinha a opção de comprar 3 cores. Você faz isso mesmo, essas cores mesmo. Que horror, cara. Teve muito jogo também o GameCube, né? Tipo, GameCube. É que é foda que Nintendo é sempre aquela coisa. Mario, Zelda. Mario, Zelda. É verdade. Aí você tem ali um Donkey Kong. É verdade. O que mais? É isso, acabou. Sabe, não é... Mario, Zelda, Donkey Kong, Mario Kart. Tipo, Mario, Zelda, Donkey Kong e o que tem em volta desses caras, e só. Tanto que o Switch hoje é isso também, cara. É estranho, né? É Mario, Zelda, Donkey Kong. Só que a vantagem do Switch é que dá pra você, tipo, tem outros jogos diferentes que você pode instalar, baixar lá, comprar, mas... Teve o lançamento do Xbox, né? Quando a Microsoft decidiu entrar no videogame, né? Na briga. Nos consoles na aí. briga de consoles. The Xbox is everything The Rock is. Cutting edge, powerful, exhilarating, and like The Rock, it will be the most electrifying thing coming out this year.
Bill, do you have any idea what The Rock would be like if he were only running on 1/5 of his power? Well, I would think that... It doesn't matter what you think, Bill. E aí, só curiosidade, foi depois de muito tempo, foi quando uma empresa americana voltou a investir em console. A última empresa era a questão do videogame do Atari. Nossa, é verdade, né? Não teve ninguém. O último videogame americano foi o Atari. Que era sempre Japão. Tá ruim, né? Não. Não era ruim, não era? Não. Era um tijolaço, não era nem um tijolão, era um tijolaço, né? Era enorme, eu lembro que era enorme. Era tipo uma caixa. Um vídeo cassetão, assim. Parecia um videocassete gigante. Literalmente é uma caixa X. Uma caixa X. Uma caixa X com X nele. Mas não teve muito aqui no Brasil, cara. Eu não lembro de ter nenhum amigo meu que tinha Xbox nem nada disso, não. Era muito mais PlayStation e GameCube. Eu também não lembro de nenhum amigo meu ter. Não lembro de ter visto Xbox aqui. Nem hoje em dia. Eu acho que nenhum amigo meu tem Xbox porque é uma porcaria, né? Bom, depois a gente fala sobre crossplay. Aí tá. Depois a gente vai é brincadeira, tá? Eu tô zoando o William. Mas o Xbox original, eu concordo com você. Não teve muita coisa, tipo, acho que não fez muito sucesso aqui no Brasil mesmo, não. Cara, principal jogo lá que veio com o Xbox, qual que é? Halo? Halo, sem dúvida. Sem dúvida. Halo, acho que foi o principalzão aí dos principais jogos. O que mais? Teve mais coisa no Xbox, cara. Mas o que era legal do Xbox é que ele trazia um pouco mais da americanilidade da coisa, né? Ele trazia mais jogo de soldado e jogo de tiro e o caralho, que, sei lá, não tinha muito, né? No Play 2, no Dreamcast, nos outros caras, assim. Teve Halo, teve... O que mais teve, Rafa? Me ajuda. No primeiro Xbox, o primeiro Xbox... Sim. Halo. Não lembro de nenhuma outra assim. E, cara, e foi um videogame que durou. Ele foi até 2007. Sim. Mas ele deve ter... Ele foi substituído pelo Xbox One, acho que 2004, 2005. Tinha o Max Payne. Max Payne era do Xbox. Mas é que saiu pros outros também, né? Deixa eu ver se tem... É que como era o primeiro ano dos caras, o primeiro console, acho que não tinha uma questão... Até hoje, a Microsoft, ela não tem tantos exclusivos assim. Ela tá começando a investir agora. Tem quase nada. Ela começou a comprar muita empresa agora e ela tá preparando para a próxima geração. Sim. A próxima geração, talvez o PlayStation ele perca essa topo que ele está hoje. Sim. Não, vai perder rapidinho, cara. Se continuar do jeito que tá, vai perder. Não, mas porque não tem tanto jogo bom assim, pra Xbox? exclusivo. Pro Xbox One? Quase nada. Ele não é, então... Cara, na verdade, assim, por mais que eu goste do Xbox, por mais que eu seja super fã, eu diria que não tem nada. Não é nem que não tem quase nada. Não era tem, Halo, tem... É o que tem ainda. Halo, Ninja Gaiden, que era exclusivo também, mas é mais recente. Tanto é que se você pega o Xbox 360, os jogos mais vendidos é do Kinect. Mas uma coisa que reclamavam muito do primeiro Xbox era o controle, né? O pessoal reclamava que ele era muito grande e não se ajeitava direito na mão, né? Alguma parada assim, né? A primeira versão do controle, eles lançaram... A primeira versão do controle. Acabou sendo uma cagadinha aí dos caras. Aquela época, o nego tava pirando nos design muito louco, né, cara? Então, se você, é o que eu tô falando. Você pega os controles da época, eu não sei qual que era do PlayStation. Já era mesmo. Era esse esquema, mas era esse esquema zoado? Não, o mesmo esquema de hoje, é o mesmo esquema. O mesmo esquema até hoje. É o mesmo controle do PlayStation de hoje. É, o mesmo esquema de hoje. Ele era mais quadradinho, né? Os cantos dele eram mais quadrados. Ele não era igualzinho. Ele tinha uns bicos, assim, dos botões de cima. Bico? Ele era meio bicudo. Bicudo que eu falo, ele era avantajado em cima. Ele era mais avantajadinho em cima, não era? Cara, comparado... Ele era mais redondo. Imagina um óculos redondo, e aí ele tinha dois biquinhos em cima que eram aqueles botões, o L1, L2, R1, R2, isso aí. Não vamos comparar com o Play 4, porque o Play 4 é o mais diferentão mesmo, mas se você for ver do Play 3 pro Play 2, não muda nada não, velho. Ele era... Então, isso que eu quero dizer. Ele era mais redondinho, entendeu? Sim. E aí ele tinha esses biquinhos em cima. Sim. É que comparando com o Play 4, sim, mas o Play 1, Play 2 e Play 3 é a mesma coisa. Ah, não, eu imagino. Mesma merda. Sim. Só e muda não a cor. Tinha, o coisa não tinha os dedos, né? Analógico. O que mais, cara, do Xbox que você lembra, assim, da época? Cara, teve Shenmue que saiu pro Xbox, mas era uma propriedade da SEGA, só que, tipo, mano, é jogo japonesão, né? Jogo de aventura japonês que você, sei lá, você tem que vingar a morte do seu pai. Tipo, um jogo que nunca ninguém ouviu falar. Teve isso, e aí saiu pro Xbox, já que o Dreamcast tinha ido pro saco. Muita coisa da SEGA começou a sair pro Xbox ao invés do PlayStation. Então o Sonic saiu lá também. Então o Sonic Adventure 2, que saiu pro Dreamcast, saiu pro Xbox nessa mesma época. Quem mais? Acho que... O Xbox não foi o primeiro a lançar a parada de jogar online? Foi. Na verdade, assim, não foi o primeiro, mas foi o primeiro a fazer certo. Tipo, o que rolava no Dreamcast já tinha jogar online.
Só que não tinha uma plataforma central de jogar online, igual a gente tem na Sony hoje, igual a gente tem no Xbox. Tipo, você entrava no jogo e do jogo você fazia um login lá, colocava o sua internet lá e fazia o login e conseguia jogar. Mas aí a briga na época era porque o Dreamcast e o PlayStation não cobrava e o Xbox você tinha que fazer uma assinatura. Nada, nessa época eu acho que não tinha nada, cara. Nada disso ainda, era direto. Xbox Live você tinha que fazer uma assinatura. Mas já tinha live naquela época? Então, eu tô falando, ela foi a... Mas você conseguia jogar se você tivesse a live? Não, a parte online. Não, online eu tô falando. Online você conseguia jogar se você tivesse a live. Se você não tivesse a live, você não podia jogar online. Isso. O Dreamcast, até onde eu lembro, você não pagava, porque era o Dreamcast você não pagava. Era por jogo. E o PlayStation 2 você não pagava. O único que pagava era agora o Xbox Microsoft. Você tinha que pagar uma live. Sim. Só que ela era meio por isso que eu falei, meio que pioneira nessa parte de live. E o pessoal pagava pau porque ela puxava o servidor na Microsoft. Era tudo então ela puxava ela tinha um puta... Era tudo mais bem pensado porque a Microsoft pensou no online e não simplesmente... Não era uma feature do jogo, era uma plataforma online. Eles já tinham toda a tecnologia. Então, a melhor plataforma online, você pegava o Xbox, você vinha da Microsoft. Você pega a Microsoft, estava lá 30 anos fazendo essa porra e você fala... Toda a expertise já pra fazer isso. Toda a tecnologia necessária os caras já tinham, então, mano. Today, for the first time, we're unveiling the Xbox. This is the product that will be out later this year, and there's an amazing amount going on. O que teve de jogo bom, uma maneira geralzão? Final Fantasy X. Sonic. Final Fantasy X é de 2001? É mesmo? Olha aí, não sabia. Vocês lembram do Bomberman? Sim, Bomberman é sensacional. Teve o Bomberman 64 de 2001. Puta, adorava, cara. Bomberman era sensacional, cara. Bomberman era sensacional. Você lembra como que era? Era o cara com as bombinhas, né? Você tinha Era bem básico o jogo, né? Basicamente, era a tela assim que você conseguia ver os caminhos certinhos e você colocava as bombas pra abrir o caminho. Daí... Ele me lembra, hoje ele seria um aplicativo de celular. Ele é um joguinho de celular. Na verdade, eu já procurei ele pra baixar no celular, mas acho que não fizeram pra celular. Eu não achei. Mas a tecnologia da época... Não sei. Eu tô perguntando se não tem. Eu procurei esses dias. Todo o design dele era como se fosse tipo um Candy Crush hoje, sabe? É muito legalzinho. Não, Candy Crush hoje tem muito mais tecnologia do que tinha um Bomberman, cara. Dúvida. Ele é mais bonitinho, né? Ele é mais cute, assim, mais coloridinho e tal. Ele era pra todos ou ele era só pro 64? O Bomberman 64 só saiu pro 64. Só 64, até porque o nome dele é Bomberman 64, né? Mas era por causa disso, então? Bomberman 64 era por causa disso. Teve o Bomberman Online no Dreamcast. Todo mundo teve o seu Bomberman ali, mas sempre mudava o nome. Cara, mesmo na época do Super Nintendo e Mega Drive, eles já mudavam o nome. Tinha o Super Bomberman, e aí tinha o outro Bomberman, que era do Mega Drive. Foi o primeiro ano do PES? Foi o primeiro ano do PES, né? Que o PES, na verdade, ele era um Win Eleven, né? Winning Eleven. E em 2001 foi quando ele trocou pra nome Pro Evolution ou não? Ele ainda era o Win Eleven? Nossa, eu sou um zero à esquerda. Pro Evolution Soccer. Não sei. Já era Pro Evolution Soccer? Pro Evolution Soccer. Caralho, deve ser o primeiro mesmo, então. Então foi o primeiro. Eu não gostava de jogar, eu nunca gostei de jogar jogo de futebol, então caguei. Eu também não, eu sempre caguei. O Pro Evolution Soccer, ele é o sucessor do Win Eleven, né? O Win Eleven era muito famoso na época, né? Eu jogava muito Ragnarok. Pra não era pra PlayStation nem Xbox, isso aí era pra PC. Pra PC. Daí a gente jogava online. Daí era mesmo tipo um WoW da vida, hoje em dia, era basicamente a mesma coisa. Basicamente, só que mas tinha coisas bem diferenciadas. Tinham traços de desenho animado, cara. Era muito legal. Na época que eu tava muito na pilha de anime, assim, e aí você pegava um jogo todo bonitinho, bem desenhado, com... Nossa, era foda demais. Prontera. Eu lembro da música de Prontera até hoje. Era muito bonitinho. E batia muito com Dota, né? Dota da época. Era Dota? Dota eu acho que é da época sim, cara, mas eu não jogava, não. Eu também não jogava. Eu jogava o Ragnarok. Ragnarok era sensacional. Civilization, vocês jogavam? Eu joguei bastante, quem jogou muito foi meu irmão jogou todos os Civilization, eu joguei alguns. Eu não lembro se o 3 eu joguei, que daí o 3 é dessa época, né? Civilization 3, ele é de 2001. Sim. Eu joguei os mais recentes só. E o foda de Civilization é que é 300 horas, né? Você vai... eu quero jogar, tá bom, 2 dias pra você terminar. Exatamente. Essa partida. Exatamente. Eu não sei, eu não tinha paciência pra jogar assim. Tipo, eu pegava uma partida ou outra e jogava, mas cada partida, tipo, 40, 50 minutos. Nossa. E olha, pra ser rápido, né? Pra ser muito rápido é 1 horinha de jogo. Qual que é o Luigi Mansion? Foi um jogo de GameCube. Acho que foi o primeiro jogo oficial da família Mario no GameCube.
E era o Luigi, ele era um zelador de uma casa e você tinha que tirar os fantasminhas de dentro da casa. É isso, Luigi's Mansion. Que bosta. E o Wario Fez Land? sucesso, cara. A galera gosta do Luigi's Mansion. Sério, de verdade. A galera gosta do Luigi's Mansion. E o Wario? Porque é muito diferente de qualquer coisa do Mario, entendeu? Então... Mario. Teve do Mario esse ano? Teve Não, Mario Party. Mario Party com 3. certeza. Teve Com Mario certeza. Tennis. Teve Mario Kart Super Circuit. Mario Party qual que é? 3. Caralho, sério? Só teve 2 no 64? Não lembro. Teve Resident Evil 2. Só que é o Code Veronica. É, o Código Verônica. O que é isso? É um spin-off do Resident Evil 2. É. Basicamente, uma história paralela ali. Eu cheguei a jogar, mas aí quando acabava o primeiro CD, meu Dreamcast travava. Aí não... Ah, é? Tinha essa, né? Teve vários CDs. O Final Fantasy, inclusive, o 8 que eu tinha, eram 4 CDs do PlayStation 1. Caralho. Era muita coisa, porque eu acho que tinha aqueles vídeos e tal, daí consumia muito. Mas era comum, né? Hoje em dia, gente, não tem isso, né? Hoje em dia, se tem alguma coisa a mais, você baixa. Na verdade, você compra o CD e baixa o restante pela internet, né? É bem isso mesmo. Sim. Tem o pacote base, né? É, o pacote base. Vem no CD, vem na mídia. Alguém jogava Silent Hill? Não. Eu sempre fui tinha muito medo. cagão, cara. Eu também sempre fui não... muito cagão. Não dava. Mas teve Silent Hill 2. Teve Shenmue 2 também, que eu já Mas citei hoje. Eu sou cagão e então... Teve Tony Hawk 3, cara. A gente Teve. não pode esquecer de Tony Hawk Nossa, 3, Tony velho. Hawk era sensacional. Tony Hawk 3... Você sabe o que era o Tony Hawk? Não. Tô tentando lembrar qual que era o Tony Hawk. Você tá falando sério? Conhece quem é Tony Hawk? Você tá falando Tony sério? Hawk é uma pessoa, você sabe, né? Não, eu me esqueci seriamente. Caralho, eu achei que você tava É fazendo porque... piada. Meu não, Deus. cara, é que 2001 eu não jogava muito videogame não, Entendi. cara. Tony Hawk, cara, é um skatista profissional. Tony Exato. Hawk é um jogo de skate. Ah, tá. Tony Hawk Pro definiu metade da nossa geração ali, velho. Por quê? Por causa das músicas. Não esse Tony Hawk específico, porque esse foi o terceiro, mas também. Esse e Táxi, né? Táxi também é Tem sensacional. Crazy né? Taxi. É. Pro Offspring, né? Mas... É. Calma. Tony Hawk primeiro. O que rola? O primeiro Tony Hawk, ele pegou, óbvio, né? A coisa do skate, que todo mundo gostava, a molecada gostava muito nessa época. E eles colocavam música, cara, punk rock, hardcore de verdade, banda de verdade. E aí, velho, escapa caralho também. Então por isso que eu digo que definiu todo mundo, porque eu tô dentro disso, então... O mundo inteiro é isso. Mas todos os Tony Hawks, eles sempre tiveram uma trilha sonora muito foda. E aí acabou influenciando muita gente, assim. Tipo, que gosta de punk rock, que gosta de hardcore, essas coisas aí. E esse foi o Tony Hawk 3. 2001 foi o Tony Hawk 3. Mais algum pra gente terminar? Teve King of Fighters 2001. O que é King of Fighters? Jogo de luta. É um jogo de luta da SNK que, puta, tem desde 94, né? Então teve 94. Você deve ter jogado. Quem jogou já em barzinho Em bar, da vida é. deve ter jogado já. Sem dúvida. King of Fighters com Yori, com... Leona, a lésbica Leona. brasileira. Lésbica brasileira, exatamente. Ela é brasileira. E ela é lésbica. Por isso ela é a lésbica brasileira. É. Tinha a Mai Shiramui, da Academia Shiramui. Mai Shiramui. Ela tinha uns peitão que fica balançando assim. Pros menininhos que gostavam de menininhas, era, olha... Não, eu jogava só com mulher e eu não gosto de menina. Mas eu sempre escolhia uma personagem mulher pra jogar. Ela era a minha principal. Teve Max Payne, que é um baita jogo foda. Teve Harry Potter, mas eu não joguei. Nada... Tom Clancy's. Qual Tom Clancy's? Porque Ghost Recon. Ghost Recon, primeiro. E o Tom Clancy's Rainbow Six Takedown Mission in Korea. Muitos jogos. Teve Mega Man. E acho que é isso aí assim... Teve NBA, mas eu não jogava essas porra de NBA. Eu tô vendo alguns aqui que algumas pessoas vão ficar muito tristes se a gente não citar, então vamos citar só pra falar. Que Golden Sun, Gran Turismo... GTA 3, meu Deus, eu não tinha visto isso. GTA, é verdade. Que pariu. Visto, você tem que lembrar de falar GTA. Tem que falar de GTA, desculpa, Batata, a gente vai precisar fazer um programa separado só pra GTA. Por favor. Porque GTA é sensacional. GTA 3, cara, por que esse especificamente é muito importante de falar? Ele foi o primeiro GTA 3D. Ele foi o primeiro foi o primeiro do jeito que a gente conhece, né? E foi o primeiro sandbox decente, cara. Tipo, de você poder ir no mundo e fazer o que você quiser. Você pode matar, você pode não matar, você pode fazer as missões, você pode roubar carro, você não rouba carro se você quiser. Todo o esquema de rádio, né, de você poder trocar a rádio do carro e ouvir músicas diferentes. Cara, era uma coisa que não existia nessa época. Se você pegar toda essa lista de outros jogos que a gente falou, não tem nenhum jogo tão dinâmico quanto o GTA, com tanta coisa acontecendo, com tanta possibilidade, assim. Trouxe um jeito de jogar diferente, assim. E tá aí, né, a maior franquia
franquia de todos os tempos até hoje. E Tá começou por causa disso. A gente tá no GTA V. GTA V? GTA V. Tem previsão próxima? Tem, deve sair em 2020, 2021. Vai demorar. Mas ele tem uma história? Cara, ele não tem o GTA ele não tem uma história contínua entre os jogos, mas ele é fechado em cada jogo. Então o GTA 3 ele tem um arco, é tipo o gibi, tá ligado? Então você tem um arco fechado falando de um personagem. Aliás, o GTA V que tem hoje não é o 5º GTA, é o 7º, 8º, sei lá. Entendi. Teve o GTA 3, aí do GTA 3 tem tipo uns DLC, que na época não tinha DLC, né? Entendi. Mas tem o Vice City e o San Andreas, que são ainda baseados no GTA 3. Aí teve o GTA 4, teve mais uns 2 DLC nele também, e o GTA 5, que é o de agora que não tem DLC, não tem porra nenhuma. Aliás, o GTA 5 tem 5, 6 anos já, velho. O tempo passa muito rápido. Fechou? Acho que fechou, né? Fechou. Eu falaria mais sobre GTA, mas... Quero jogar Bomberman agora, fico com vontade de jogar Bomberman, vou procurar. Vamos... Teve 007. Tá. Eu vou encerrar aqui e a gente, sei lá, vai jogar videogame. Vamos! Overwatch. Overwatch. E Bomberman, eu quero jogar Bomberman. Será que tem aplicativo? Tchau, gente. Faz o aplicativo Bomberman, por favor. Tchau. Tchau, beijo. Paga nós, Nintendo. Tchau, mãe. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Gostou? Compartilhe a sua opinião com a gente. Agora você pode mandar um e-mail para nós lá no batatassuasfritas@cafofodobatata.com. batatassuasfritas@cafofodobatata.com. Quem sabe a gente não lê ele nas próximas edições. Você também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram ou no Facebook. Nós somos o @cafofodobatata e no YouTube @cafofodobatata oficial. Esse podcast foi apresentado por cafofodobatata.com. Semana que vem tem mais um episódio. E não esquece, manda um e-mail para nós, hein? batatassuasfritas@cafofodobatata.com. Batatas suas fritas.